Olá pessoal, tudo bem? Sou o Alex, professor de Geografia aqui da equipe do CPV. Vamos comentar as questões de Geografia Geral da prova da GV Economia. A questão de número 61, ela apresenta um mapa e referente à produção de energia a partir de resíduos, né, uma estimativa para 2020. Bem, infelizmente o mapa apresentado, ele possui uma imprecisão, pois os limites não correspondem à divisão da geografia política, é uma divisão regional. E, nesse sentido, ficaria muito difícil você alcançar uma alternativa correta. Apesar de, na alternativa, na letra B, a banca colocar que os países sul-americanos, ou a produção de resíduos nos países sul-americanos será maior que na União Europeia, devemos ressaltar que a divisão apresentada não refere-se aos países da América do Sul, e sim da América Latina, e também não está preciso que os limites referentes à União Europeia, e sim a países europeus. Ok? Então, nesse sentido, consideramos essa questão sem alternativa correta, uma questão sem resposta, infelizmente. Ok? A questão de número 62 também apresenta um mapa referente aos fluxos comerciais no mundo, data de 2005. E essa, analisando aí o gráfico, os gráficos apresentados, você chegaria na alternativa A, que ressalta que a África mantém relações comerciais simétricas com a Europa Ocidental, mas exporta mais a América do Norte do que importa, ok? Então, sem problemas, a questão 62, alternativa A. A questão de 63, sobre a questão ambiental, é apresentado um texto a respeito das convenções internacionais e, com base no texto e nos seus conhecimentos, podemos levar em consideração que os países pobres nessas conferências conseguem alcançar alguns de seus objetivos. Então, nesse sentido, é importante lembrar que as convenções internacionais referentes ao meio ambiente expressam a responsabilidade comum, porém diferenciada, que autoriza países pobres a não reduzirem suas emissões de gases estufa. 63, então, alternativa C. Questão 64, uma questão também simples e direta. É apresentado um pequeno texto falando sobre as tecnologias interativas computadorizadas e, nesse sentido, você tem que indicar qual seria um exemplo que confirma essa interação. Alternativa A, sem problemas, as redes sociais da internet, ok? A questão número 65, uma questão conceitual. Então, a banca exige que você indique qual seria o fator responsável pelo processo de valorização da terra urbana. Alternativa A. A presença de serviços urbanos junto ao empreendimento é o fator responsável por essa valorização, ok? Bem, a questão 66 refere-se à inserção das mulheres no mercado de trabalho a partir da década de 60. E, embora esse ingresso seja cada vez mais acentuado, infelizmente, as mulheres ainda não conseguem igualar a sua faixa de salário em relação aos homens. E, além disso, em termos proporcionais, as mulheres ainda não exercem os postos de comando nas empresas. Então, alternativa B, ok? A questão de 67, uma questão também simples e direta. Foi apresentado um mapa e a banca apresentam algumas informações, mas eles cobram diretamente qual é a região. Bem, região do Cáucaso, uma região tensa do ponto de vista político, a fronteira da Rússia com a Geórgia, é apresentada ainda no mapinho Azerbaijão, Armênia, os pontos de referência, Mar Cáspio, Mar Negro. Então é a região do Cáucaso, onde existe uma diversidade étnica, duas religiões principais na área, o cristianismo, o islamismo, os conflitos citados, que a gente pode citar, o problema na Chechênia, o separatismo na Chechênia, o conflito em 2008 entre a Rússia e a Geórgia, então uma questão simples. E a questão 68
É uma questão que, na verdade, ela envolve o conteúdo tanto de geografia do geral como de geografia do Brasil. É uma questão que ressalta a posição do Brasil no cenário internacional nos últimos anos, ou aí no início do século XXI. E o que podemos dizer? Que o Brasil, nos últimos anos, vem consolidando a sua posição política, a ponto de ser uma referência, né, na América Latina, e a política externa brasileira tem como, né, vamos dizer assim, característica nos últimos anos, mediar conflitos, né, como acontece na América Latina, a gente pode citar o caso do Haiti, ou o importante papel do Brasil, ou o posicionamento, né, do governo brasileiro em relação à questão nuclear no Irã. Então, questão simples, alternativa D, ok? Bem, uma prova relativamente simples, né, infelizmente com essa imprecisão na questão 61, mas eu acredito que vocês não tiveram problemas aí na resolução dessa prova, ok? Um abraço a todos.